E aí, pessoal? Eu sou o Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Bom, hoje nós veremos mais uma partida muito instrutiva aí do sexto campeão mundial, Mikhail Botvinnik, famoso patriarca da escola soviética de xadrez. Essa é uma partida que eu gosto bastante, jogada no torneio internacional de Nottingham 1936. É um torneio bastante famoso, onde estavam participando Alekhine, Capablanca, Lasker, todos campeões mundiais, né? Não lembro agora se o Elvy estava, mas talvez estava também o Max Euwe. Então é um torneio fortíssimo, recomendo quem quiser, né, saber mais, ler o livro, depois tem um livro sobre esse torneio com várias partidas legais. E uma das que eu gosto mais é essa partida Botvinnik-Vidmar, porque ela nos mostra que você não precisa ter medo de jogar com o peão isolado. As pessoas têm muito uma visão um pouco preconceituosa sobre o peão isolado. Para quem não sabe qual estrutura é essa, a gente vai ver ela nessa partida. Mas essa partida ela serve para quebrar um pouco desse preconceito. Botvinnik era um jogador que gostava bastante, inclusive, de ter posições de peão isolado. Ele entendeu muito bem as ideias e o dinamismo dessas posições. E essa partida é um exemplo disso, de como jogar com o peão isolado. Então, começou com uma inglesa aqui, e logo se transformou numa ortodoxa. D4, E6, cavalo F3, D5, D4, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, cavalo C3, roque E3, cavalo BD7, e aqui o Botvinnik joga bispo D3. Lances mais populares aqui são torre C1, ou até C por D5, variante das trocas, né? E o Botvinnik também jogou bastante, ou dama C2. Mas ele faz bispo D3, ele disse que na época era uma jogada menos estudada, e as pretas reagiram com C5, que foi uma reação correta. A única desvantagem, né, que eu diria prática de desenvolver esse bispo rápido é que uma hora as pretas vão tomar aqui em C4 e aí isso vai meio que forçar as brancas a desperdiçarem um tempo, né? Porque vai ter jogado bispo D3 e bispo toma C4. Depois do C5 das pretas, é mais ou menos isso que acontece, porque o Botvinnik faz roque, ele não tem medo de ficar com o peão isolado. Afinal, outras opções para as brancas, como D por C5, cavalo por C5, que agora ganha um tempo em cima do bispo de D3, ou C por D5 e cavalo por D5, que força essa troca aqui dos bispos, são opções na prática inferiores porque elas permitem que as pretas resolvam mais facilmente os problemas da abertura. Aqui já é interessante a gente perceber que o Botvinnik, ele sabe que ele tem que ficar com o peão isolado, na verdade, nessa posição, por isso que ele faz roque. E às vezes a gente tem um pouco de medo, você pensa, não, eu não vou deixar o adversário isolar meu peão, então eu não vou jogar roque. Só que a gente acaba jogando um lance como D por C5 ou C por D5, e nos dois casos isso facilita o jogo do adversário. Ele faz roque, as pretas tomam em D4, e aí ele captura com o peão, E por D4. O ponto importante aqui é que se joga cavalo por D4, cavalo E5, que está atacando D3 e C4. Então isso permite que as pretas resolvam os problemas da abertura muito mais facilmente. Por isso ele joga E por D4, D por C4 e bispo toma C4. Agora a gente tem uma posição que lembra muito o gambito da dama aceito. E a gente tem o peão isolado. Para quem estava se perguntando aí o que é um peão isolado, é esse peão aqui de D4. A gente chama ele de isolado porque ele não tem peões nas colunas vizinhas. Então ele não tem peões nas colunas C e E para defender ele. Isso significa que esse peão ele tem que ser defendido pelas peças. E por isso, né, por a gente saber, na verdade, desde algumas partidas do match Steinitz-Zukertort, que foi o primeiro match pelo campeonato mundial, ali já teve essa estrutura, por a gente saber que em alguns finais o peão isolado é um problema, as pessoas tendem a ter um certo preconceito. De que, então eu não quero jogar com peão isolado porque eu sei que o peão isolado uma hora vira uma fraqueza. Como eu falei, né, esse peão, por ele não ter peões nas colunas vizinhas, ele costuma ser defendido pelas peças. Então, logicamente, nos finais ele pode se tornar uma fraqueza,
Por quê? Tem poucas peças no tabuleiro quando chega ao final. Então fica mais difícil de defender o peão. E fica mais fácil pro lado que tá jogando contra o isolado explorar isso. Só que no meio-jogo, na abertura, ainda tem muita peça no tabuleiro. Então, geralmente, esse peão isolado, ele costuma dar chances interessantes quanto mais peças tem no jogo, né? Então seria na abertura ou no meio-jogo. Ele tem algumas vantagens também. Quais que seriam algumas vantagens, né? Ele controla mais espaço no centro para as brancas. Porque o branco tem um peão central e as pretas não. Ele também dá alguns pontos interessantes para as peças, principalmente os cavalos brancos como E5 e C5. E se as brancas conseguem encaixar esse avanço aqui na hora certa, D4, D5, ele também vai aumentar a força do bispo de C4, que abre a coluna D. Resumindo, o lado que tem o peão isolado, ele precisa jogar de uma forma ativa. Ele precisa buscar explorar as vantagens do peão ainda no meio jogo, né? Como a vantagem de espaço, a possibilidade da ruptura com D5 para abrir essa diagonal. O fato das brancas terem um desenvolvimento mais rápido aqui, né? Um desenvolvimento mais fácil também. Tem essas colunas abertas aqui para as torres E e C. Então tem alguns pontos positivos também no peão isolado. A gente não pode ignorar isso, né? Que nem tudo são só coisas negativas sobre o peão isolado. O Botvinnik foi um dos jogadores que percebeu isso melhor na época dele e entendeu como que poderia trabalhar essas posições. Então vamos ver como que isso se desenvolve na partida. Jogou cavalo B6 aqui o Vidmar, ele tá tentando desenvolver as peças para controlar a casa D5. Esse é um ponto interessante para as pretas mesmo, para colocar principalmente um cavalo, né, a casa de bloqueio da frente do peão isolado. Seria um assunto para desenvolver numa aula um pouco mais elaborada sobre isso, né? Voltada só para o peão isolado. Mas é importante só a gente saber, assim, que a casa D5 ela é boa, porque por não ter peões nas colunas vizinhas, as brancas não tem como expulsar uma peça dali. É mais difícil de expulsar, não tem como fazer isso com peões, né? Então por isso que a casa do bloqueio é uma peça boa, é uma casa boa pro lado que tá jogando contra o peão isolado. Porém, seria ainda melhor começar com A6 aqui, para preparar B5 e bispo B7. Se A4, aí cavalo B6, a ala da dama das brancas tá um pouquinho mais enfraquecida nesse caso. Mas tudo bem, cavalo B6, bispo B3, bispo D7. Botvinnik joga a dama D3, preparando para centralizar as duas torres. E agora as pretas fizeram cavalo BD5, já indo para casa do bloqueio, né? Cavalo E5. Esse é um ponto importante. Lembra que eu falei? O peão dá uma sustentação pro cavalinho E5. Isso pode ser explorado quando as pretas tiram o cavalo de C6. É que aqui, desde o começo, o cavalo tava em D7 já. Mas aí ele foi fazer a manobra pra D5. E isso deixou a casa E5 disponível, né? Pro cavalo das brancas pular ali. Bispo C6. Aí ele jogou torre AD1. Continuou desenvolvendo as peças. Nesse momento, as pretas têm uma posição bem sólida. Porque o plano do Vidmar aqui foi trazer um cavalo para D5 e ele reforçou bem o controle dessa casa, né? Ele tem muitas peças controlando o ponto D5. Então isso, além de manter o peão controlado ali, manter o peão bloqueado, ele impede que as brancas façam uma ruptura temática. Seria avançar para D5 aí para abrir mais linhas para as peças, né? Além de que o branco se livraria da única fraqueza. Só que nessa posição, ele acabou tomando uma decisão muito errada. Ele já tem o bloqueio na casa D5, então o que as pretas poderiam ter feito? Poderia ter jogado aqui um lance como cavalo H5 ou até dama A5, sem mexer no bloqueio de D5 e buscando trocas. Porque, como eu falei, nos finais o peão isolado pode ser uma fraqueza. Então, se as pretas conseguirem ir trocando as peças certas, sem levar nenhum ataque, sem ter nenhum problema com a iniciativa das brancas, ele vai resolver alguns problemas estratégicos, como a falta de espaço, né, de estar com um pouquinho menos de espaço, porque você vai trocando peças e isso ajuda, e também vai chegando mais perto dos finais, onde o peão isolado tende a ser um problema, onde as brancas vão ter problemas reais com esse peão. Então aqui ele já tá preparando para jogar um cavalo por C3, por exemplo, que muda a estrutura, mas ele vai forçando mais trocas. E o cavalo H5 seria uma ideia para trocar os bispos de casas pretas. Mas o Vidmar acabou entrando numa ideia errada nesse momento. Ele joga cavalo B4. Botvinnik passou a dama lá para ala do rei, dama H3. E agora ele joga bispo D5. Então ele pensou até de uma forma lógica, assim, de forçar trocas. Porque quando ele joga bispo D5, esse bispo aqui meio que não tem casa pra ir, né? Então vai trocar forçado.
Eu também acho que ele não que ele subestimou, na verdade, o cavalo por D5, porque nessa posição, depois de cavalo BD5, ele deve ter pensado o seguinte: as brancas têm o par de bispos, é verdade. Mas essa não é uma posição com tantas linhas abertas. Principalmente o bispo de B3 aqui, ele tá muito bem bloqueado nessa diagonal. E se ele vem pra C2, não tá ameaçando mate, porque H7 tá bem defendido. Além disso, de uma forma geral, em posições onde um lado tem problemas de estrutura, onde existem problemas estruturais, né, como no caso aqui é o peão isolado, os cavalos tendem a ser mais fortes que os bispos. Quando há casas fracas, né? No caso aqui, a casa do bloqueio seria uma casa fraca. Então talvez o Vidmar caiu no conceito errado de que nessa posição os cavalos seriam melhores que os bispos. Portanto, era melhor para ele fazer essa troca em D5 ali mantendo os dois cavalos. E foi isso que ele buscou. Só que essa ideia ela já tá conceitualmente errada. Mas principalmente pelo fato de que as brancas têm um plano muito forte aqui. Então, eu quero que vocês pensem e tentem descobrir qual foi o plano que o Botvinnik encontrou nessa posição, que muda totalmente o conceito. Que mostra, né, que o conceito das pretas está totalmente errado. Então, jogam as brancas. Bom, como eu já fiz uma leve introdução antes, ali eu expliquei um pouco, né? O lado que tem o peão isolado, no caso aqui as brancas, precisa na maioria das vezes jogar de uma forma ativa. Precisa jogar buscando iniciativa, buscando ataque, explorando as vantagens que ele tem pelo peão. Uma das vantagens que surgiu aqui é o par de bispos, né? Já que as brancas ganharam meio de graça esse par de bispos aí, porque o preto jogou o bispo em D5. Então o Botvinnik pensou qual seria a melhor forma de explorar isso. Mas como eu disse antes, bispo C2 ali não cria nenhuma ameaça grave, porque esse bispo F6, ele retoma com o cavalo, H7 está defendido, sem problema nenhum. Então provavelmente seguiria a torre C8 agora, ganhando um tempo em cima desse bispo, continuando o desenvolvimento. Mas ele percebe que ele tem uma forma de tentar desestabilizar o controle, né? Desestabilizar a posição das pretas e, ao mesmo tempo, aumentar a força das peças dele. E esse plano, que eu acho bem legal, bem instrutivo, que ficou marcado nessa partida, é F4. Um avanço que geralmente seria um pouco duvidoso nessas posições. Imagina que tivesse ainda o bispo das pretas ali em C6. Aí eu não sei se eu acharia F4 tão bom, né? Porque esse bispo começa a ficar muito ativo. Mas como as pretas não têm mais esse bispo e as brancas têm o bispo de casas brancas ali em B3, a ideia de F4 ela é totalmente justificada. Porque ele quer jogar F5. E quando ele joga F5, ele abre a diagonal e faz as pretas perderem o controle do bloqueio também em D5. Então, muito provavelmente, foi esse plano que o Vidmar aqui subestimou, ou que talvez ele não tenha visto, né? Ele deixou passar, provavelmente. Só que isso muda totalmente a avaliação da posição, da forma como as pretas tinham feito. Aqui o ponto é que agora as brancas têm um ataque muito forte. Não é, aliás, não é só a diagonal que ele quer abrir, né? Ele quer abrir a coluna F também, de uma forma geral. Então, a torre de F1 já vai ser incluída no ataque também com muita força. Então, por exemplo, vamos ver algumas opções para as pretas. G6 aqui, que parece o jeito mais sólido de defender, né, contra F5. E que muitas vezes é um lance até razoável na defesa, nessas posições, não dá certo. Porque as brancas têm bispo H6, torre 8 e bispo A4. E aí já cai a qualidade. Perde a torre. Também, o plano de tentar trocar peças aqui com um lance como cavalo E4 já não funciona nesse momento. Já tem uma resposta forte contra isso também para as brancas. Então, mais um momento para vocês pensarem aí. Jogam as brancas. Aqui tem uma resposta bem concreta que torna o cavalo E4 uma ideia horrível para as pretas. Que é esse aqui, ó. Cavalo por F7. Se rei por F7, para defender o peão de E6, torre de D1. E aí as brancas têm muitas peças apontando já em E6, né? Então vai ter um ataque ganhador. Todas as peças das brancas aqui estão pressionando a ala do rei. Dá pra ver que as pretas vão acabar perdendo material. E se torre por F7, dama por E6. E não tem como segurar essa pressão na diagonal aí. Então isso faz bastante sentido de acordo com a ideia do F4 também, que é abrir a diagonal branca. E aumentar a força do bispo de B3, já que as pretas entregaram de graça ali o par de bispos, né? Então foi torre C8. Ele jogou F5. E agora as pretas não tiveram opção aqui. O Vidmar teve que tomar em F5.
Se ele jogasse dama D6, F por E6. Tomar de dama não ajuda, porque o Botvinnik não vai trocar as damas aqui, ele joga dama F3. E aí as pretas já têm dificuldade pra defender D5, né? A primeira ameaça, que é a mais imediata, é bispo toma F6 e o cavalo fica sem defesa. E se F por E6, torre F1. Aí nessa posição as pretas têm bastante dificuldade pra se defender também, porque agora tem um ponto fraco em E6. Então as pretas também têm um peão fraco aqui, né? Não é só o branco que tem um isolado, mas o das pretas é muito mais perigoso porque é mais fácil de atacar. Ponto aí. Então aqui foi E por F5, torre por F5, e ele joga dama D6. Pra tentar ligar as torres ali, né? E tentar talvez buscar algum tipo de contrajogo, um dama B4, dama B6. Mas isso permite uma outra ideia muito forte para as brancas. Então, jogam as brancas. Bom, aqui já dá pra sentir, né? Já dá pra sentir que tem alguma coisa estranha, porque chegou F5, teve que tomar, a torre toma. E aí o Botvinnik conseguiu o plano, né? Conseguiu todas as ideias que ele queria. Abriu a diagonal, abriu a coluna. Tem uma pressão muito forte no centro, na ala do rei e dama D6. Dá pra sentir que alguma coisa aqui vai cair, né? Que vai dar muito errado. E justamente aqui teve o golpe cavalo por F7. Que já tinha aparecido em outras variantes. Mas as análises mostram que já era muito difícil das pretas se defenderem. Então, em vez de dama D6, torre C7, por exemplo, pareceria uma ideia interessante, né? Porque ele tenta fazer uma defesa pela segunda fila aqui. Isso não dá certo. Simplesmente ele dobra na coluna F e as pretas não têm defesa. Vai acabar rolando algum sacrifício em algum momento aqui e vai ter um ataque de mate. Dá pra sentir que isso aqui tá muito perigoso porque todas as peças brancas estão concentradas na ala do rei, né? Inclusive o bispo de B3, que tá lá do outro lado, mas ele tá apontando pra ala do rei também. Então pra gente ver algumas análises aqui, por exemplo, cavalo B6, que deixa aberta temporariamente a diagonal, mas é pra atacar aqui em D4, né? Pra criar um contra-ataque. Continua com dama H4. Esse lance, ele ameaça sacrificar tudo em F6, né? Então ele ameaça, por exemplo, se jogar aqui A6 só pra passar a vez. Torre por F6, G por F6, torre por F6. F6, bispo F6 e as brancas dão mate em seguida com dama G5. E se ele tenta trocar os cavalos de lugar, né? Cavalo F, D5 agora, pra trocar os bispos, pra tentar aliviar um pouco a pressão e também defender com a torre ali. Cavalo por F7. Torre por F7. Bispo toma D5. Ameaçou tomar F7 com cheque. Cavalo D5, torre F7. Bispo G5. E aí as brancas têm dama por G5. Porque não pode nem tomar a dama que leva mate. E nem tomar a torre, né? Dama por D8. Então sempre tem alguma ideia tática, por causa da abertura da diagonal ali. Também depois de um lance qualquer como o A6, por exemplo, que é muito lento, vai ter um sacrifício, né? Cavalo por F7. Sempre esse. Torre F7, bispo toma D5, cavalo D5. Torre por F7, bispo G5. Aqui não tem dama por G5, mas tem dama E6. E as brancas estão tendo um ataque ganhador, né? A ameaça é torre F8. Trocar em F7, dama toma. Tem um mate na oitava ali também. Então não é de se surpreender, né? Não surpreende ninguém que depois de dama D6 tenha rolado isso também. Cavalo por F7. Daí foi... Não pode tomar de rei, lógico, né? Entrar nessa cravada ali vai levar bispo toma D5. Simples, né? E as brancas estão ganhas. Torre por F7. E aí ele jogou bispo toma F6. Tá tudo caindo, né? Porque agora as pretas têm um monte de peças ali na diagonal. Então ele joga bispo toma F6 pra eliminar a defesa de D5. Afinal, se toma de cavalo, torre por F6. Tá caindo lá em C8 e tá caindo F7 também. Quando o bispo toma dama C8. Vai ficar no mínimo com uma qualidade a mais, né? Final totalmente ganho. Tomou de bispo. Torre por D5. E dama C6. Aqui as pretas estão na esperança de encaixar um último recurso na posição. Um último golpinho. Então, vocês jogariam aí pra finalizar? Aqui só precisa tomar cuidado com uma coisa, né? Eu acho, inclusive, que torre D7 é um lance que ganha.
Tenho quase certeza que isso aqui ganha. Porque não tem como defender ali F7, né? A não ser que eu furei alguma coisa. Não tem, né? Não tem. Vai ter que jogar torre F8 e vai ficar no mínimo com uma qualidade a menos, totalmente perdido. Mas no último golpe que as pretas estavam na esperança do Botvinnik cair, era a torre C5. Porque a torre C5 parece bem ganhador, né? Tá caindo lá em C8. E aí tá levando mate, na verdade, o preto. Porém, bispo toma D4. Cheque. Esse era o recurso. E aí quando torre D4, dama por C5. Aí as pretas se salvam ainda nessa posição. Ou parece que se salvam, né? Não sei se fizer uma análise mais profunda. Mas ele resolveu isso de uma forma muito simples, jogando torre D6. Um lance bonito, né? Porque afinal, se tomar a torre, dama por C8, dama F8 e, sei lá, bispo F7, ré F7. Ele pode escolher se troca as damas e ganha o final fácil, ou se toma em B7 aqui, faz a limpa nos peões e vai ganhar tranquilo também. Então as pretas jogaram dama E8. Mas agora a torre D7 é ainda mais firme, né? É ainda mais preciso, afinal não dá tempo de jogar torre F8 ali. Tentar defender com bispo E7, por exemplo, acho que torre por E7, né? Dama toma e toma aqui. E aí caiu tudo. F8 toma, torre F1, acabou as peças. Depois de torre D7, as pretas abandonaram. Então, essa partida acabou ganhando o prêmio de brilhantismo dessa rodada do torneio de Nottingham. É uma partida muito interessante e mostra como o Botvinnik já entendia bem várias posições e como ele estava, né, pronto para explorar a parte dinâmica ali, as características dinâmicas do peão isolado. Ele ganhou várias partidas usando o peão isolado, com o lado que joga com o peão, mas eu gosto bastante dessa. Apesar que ela mostra um plano que é um pouco raro, que é esse F4, mas ele funcionou muito bem nessa posição. E depois, quando eu estudei com um pouco mais de cuidado as partidas do Botvinnik no peão dama, né, no gambito da dama, eu descobri que ele já tinha feito essa ideia antes, em uma outra partida, alguns anos atrás, alguns anos antes dessa. Então ele sabia que esse plano era muito forte. Mas aqui ele funciona especialmente bem porque as pretas não têm mais o bispo de casas brancas. Talvez se as pretas tivessem o bispo de casas brancas em C6, o ataque não seria tão forte. Mas como o Widmar fez aquele plano errado de pôr o bispo em D5 e deixou o Botvinnik com os dois, com o par de bispos, né, principalmente de casas brancas, a ideia de abrir a diagonal foi muito forte. E aí ele acabou ganhando fácil a partida, né? Então, apesar disso, apesar de não ser uma ideia tão comum, ela mostra como o peão isolado tem bastante potencial de ataque. E que se você souber explorar esse potencial de ataque, você vai acabar, né, tendo posições boas. Apesar de muitas vezes a gente achar que o peão isolado é sempre ruim, porque ele é uma fraqueza nos finais. A dica principal é, se você tem um peão isolado, tenta atacar no meio jogo, né? Pra não deixar chegar no final. Se você souber usar as ideias de ataque no meio jogo, é o seu adversário que vai ter dificuldades. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da partida de hoje, a partida dessa semana. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, de também se inscrever no canal. E escreve aí nos comentários se você já conhecia essa partida, o que você achou das análises, né? Se você for jogador de peão dama, se isso aí ajudou você a entender um pouco melhor como funciona o peão isolado, sugestões para próximas partidas da série, pode deixar aí que a gente vai se falando. Então, valeu pessoal e até a próxima.